paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Quem trouxe Bíblia, abra em Lucas, no capítulo 14, e o versículo 15 adiante. Obrigado pelo convite, pastor Geraldo, e aos irmãos também. Amém. Ciclo de oração masculino. Deus é fiel, meus irmãos, creia nisso, viu? Amém. Lucas 14, versículo 15, quem achou, meus irmãos? Todos acharam? Amém. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa esteja cheia. Pode tomar assento, meus irmãos. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aproximadamente, no dia de hoje, está fazendo 17 anos da congregação do Alto Máximo. Quem que sabia disso? Ninguém sabia? Deus enviou um casal por nome Eugênio e irmã Adelaide, né, irmã Ilse? Em 2009, mais ou menos no mês de abril, vieram lá de Indaial, lá perto do Poço Galo, na beira do asfalto, para cuidar de um sítio aqui pertinho, é até minha tia, a Marilyn Koenig e o seu Johannes Koenig. E esse casal de irmãos, eles começaram a orar ali no trabalho deles e pedir a Deus por uma congregação nesse lugar. E meus irmãos, a oração deles foi atendida. Glória a Deus. E eles iam visitar casa aqui perto, casa por casa, iam pregando. E um certo dia entraram na casa da irmã Ilse e conheceram a irmã Ilse. Ela está aqui nessa noite. Ela é prova disso. E começaram a orar junto com ela. E aquela ideia de ter uma igreja nesse lugar foi crescendo no coração deles. Aí procuraram o pastor Sebastião João Feltz, que veio para cá na época, e ele veio na casa da irmã Ilse e ouviu eles. Aí ele fez uns 2 ou 3 cultos com elas ali, né? E depois ele foi lá em casa e nos convidou para cuidar daqueles cultos na casa da irmã Ilse. Aí veio eu e a minha esposa. Não tínhamos, né, as filhas ainda na época. E a obra foi crescendo, foi indo, e a irmã Ilse fez uma garagem no fundo da sua casa. E ali foi indo. Aí mais tarde eu comprei um terreno aqui do lado, e o pastor comprou. Não, eu comprei esse chão aqui, da irmã. Sempre esqueço o nome dela. Deonilda. E o pastor comprou aquele chão do lado. Depois houve a troca e aqui foi feita a igreja. E ela está aqui até hoje. Veio alguém de fora
de outra cidade, com o coração inflamado pela obra de Deus, pela vontade de fazer o reino de Deus crescer. Aonde eles colocassem os pés, eles tinham vontade que o Senhor fizesse crescer a obra de Deus naquele lugar. Porque eles tinham compromisso com Deus. E aqui você está nessa noite, conhecendo um pouquinho da história dessa igreja, que o Senhor nosso Deus tem feito. Através de um casal de irmãos, bem velhinhos irmãos, que vieram para cuidar de um sítio. E daquele trabalho se tornou essa linda congregação, para a glória do nosso Deus. Aleluia. Lemos aqui um texto. Aleluia. Aonde o Senhor Jesus conta uma parábola. Só que antes dele contar essa parábola, ele já tinha contado uma outra parábola. E meus irmãos, eu fico tão triste, fico triste mesmo, quando eu vou no culto, quando eu ouço uma pregação pela metade, sem história, sem texto, sem contexto. E subiu tal pessoa ao monte tal, Deus falou com ele e mudou o quadro. Quem crê, irmãos? Deus muda a história, mas quem que é essa pessoa? Qual que é a história dela? Aonde que ela estava? Quem mandou ela subir o monte? Para quê? Para qual finalidade? E muitas vezes, quem está dentro da igreja não entende nada. Deus na vitória, eu creio, amém. E nós precisamos ser mais fundo na palavra de Deus, mergulhar em águas mais profundas e conhecer realmente o nosso Deus. E no texto aqui lido, o Senhor Jesus, ele tinha entrado na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão. O nosso Jesus foi convidado para participar de uma refeição na casa de um principal dos sacerdotes. E ali estava o nosso mestre. E diante de Jesus, quando ele senta ali para comer o pão, ele olha e vê um homem hidrópico, que ele sofria de hidropsia, que é uma doença que consiste no acúmulo de líquido ou inchaço no corpo, como até mesmo a barriga inchada. Ele olha para aquele homem e ele se comove. Ele tem o desejo de curar aquele homem. Ele ia pregar sobre o reino de Deus, sobre o Pai. Só que ele se comoveu. Primeiro eu vou curar esse homem. Primeiro eu faço a obra na vida desse homem. E meus irmãos, aí Jesus curou esse homem. E ele ali sentado, ele começa a observar o comportamento de quem estava naquele lugar. Ele olha que todo mundo procurava os primeiros lugares para se assentar. Sempre ser visto por todos. Está no topo, seu principal, seu primeiro, lá está o fulano de tal, a fulana de tal. E ele fala para aqueles homens: olha, quando alguém convidar vocês, vocês não vão nos primeiros lugares. Primeiro se assente lá no último lugar. Por quê? Se você estiver no primeiro lugar, lá no topo, e vier alguém mais importante que você, o dono da festa vai te ver, vai ver o outro, vai comparar: esse aqui é mais importante. Ô moço, desce lá por favor, para que ele se assente aqui. Você passa vergonha, então vai lá atrás, depois você é chamado. E ele vai indo, meus irmãos. Aleluia. E ele entra nessa parábola, porque um homem, no versículo 15, falou para ele assim: bem-aventurado é aquele que comer o pão no reino de Deus. Ali foi o começo dessa outra parábola. O homem que falou isso, ele sabia que era muito importante comer o pão no reino de Deus.
Ele estava no banquete terreno, só que ele sabia que tinha um banquete espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos ter conexão diária com o mundo espiritual, meus irmãos. Como nós precisamos. Como nós precisamos nos entregar mais ao Senhor. Buscar mais a presença do nosso Deus, meus irmãos. Todo dia eu falo com crentes. Onde que eu trabalho, todo dia eu falo. Não é um, não é dois, é bastante. E a pessoa fala de vários assuntos. Muitos assuntos. E poucos falam sobre o reino de Deus. Muitos nem falam mais sobre o reino de Deus. E a Bíblia diz: o que o coração está cheio, a boca fala. Então esse homem, ele fala: bem-aventurado é aquele que come o pão no reino de Deus. Aí Jesus, conhecendo o coração de cada um, ele começa a dizer: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Não foi pouco. Todos nós fomos chamados para participar do banquete do reino de Deus. E um começou a dar uma desculpa, que comprou uma terra, ele queria ver. O outro comprou uma junta de boi, ele queria ver. Um a um começou a dar desculpa para não participar daquele banquete. Aí Jesus continua dizendo que o Senhor falou: vai pelas ruas e chama os cegos, os mudos, os aleijados, porque o Senhor quer ver a casa cheia. Essa é a vontade do nosso Deus. Ver a casa cheia, meus irmãos. Qual é a desculpa que estamos dando para o nosso Deus? Eu perdi a mãe faz 9 meses. Eu perdi o pai quando eu tinha 8 para 9 anos, né? Assassinado. E a mãe faz 9 meses. Não vi ela quando eu entro no Hospital Santa Isabel, entro na UTI. Só aquelas marcas de sangue pelo chão, pingo de sangue até chegar na maca que ela estava. A cama cheia de sangue, aquele corpo morto, o olho aberto para trás, assim, corpo frio, gelado. Eu até tentei orar por ela. Eu falei: Senhor, mas não deixa ela morrer, Pai, por favor. É a minha mãe. E Deus falou: cada um tem um tempo na terra, filho. Cada um tem um tempo na terra. Quem aqui sabe o seu tempo? Quem aqui sabe o tempo da partida? E daquele dia, Deus mudou a minha vida. Minha maneira de pensar mudou tudo completamente, meus irmãos. Mudou tudo. Quantas pessoas estão ao nosso redor que dependem de ouvir a palavra de Deus através de nós? Ah, mas amanhã eu faço. Será que faz, meus irmãos? Depois eu prego. Será que prega mesmo? Eu estou aqui nessa noite. Eu estou com uma tia lá no Braço Miguel, que a minha prima me pediu: vem cá que a mãe está muito mal. Muito mal. Não sai mais da cama. Não tem nem força para abrir os olhos. Eu falei: amanhã cedinho eu vou lá.
Quero dizer a você, tem necessidade ao teu redor. Se você está sentado na mesa, se alimentando do alimento do céu, você precisa compartilhar aquilo que Deus colocou no teu coração. Porque tem pessoas que precisam ouvir aquilo que você está pronto para falar da parte do Senhor. Meus irmãos, chega de desculpa. Eu falo para mim também, chega de desculpas. Até quando vamos postergar mais para frente o que é para ser feito hoje? Aleluia. Pode ser o nosso último dia nessa noite. O nosso pé nem tocar aquela porta e tombar. Ah, mas amanhã eu faço, depois eu faço. Será que faz mesmo, meus irmãos? Fomos chamados para a ceia. Fomos chamados para o banquete. Jesus, ele contou mais ou menos 46 parábolas. E essa aqui, do banquete da grande ceia, é uma que vai se concretizar naquele dia no reino celestial. A grande ceia do Cordeiro de Deus. E eu quero estar lá, meus irmãos, junto com vocês. Amém. Só que a caminhada não é fácil. A caminhada do céu não é fácil. Só que ela é possível. Totalmente possível. Um coração que se entrega ao Senhor, meus irmãos. Alguém que se posiciona diante do Senhor para ouvir a voz de Deus, para conhecer o coração do Senhor. Deus não rejeita. Quantas pessoas que eu já vi, nós somos humanos, meus irmãos. A gente vê e já julga, né? Ou não? Sou eu só assim? A gente olha assim, esse não vai longe, não vai dar em nada. Eu confesso, eu já fiz isso. E hoje é pastor de igreja, cuida do grande campo, do grande rebanho. Sabe por quê? Porque ele não sabia, ele não tinha, mas ele se colocou na brecha. Falou: Senhor, se o Senhor colocar nas minhas mãos, eu faço a tua vontade. Tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos, vou fazer com excelência. Aí Deus capacita. Aí Deus dá instrução, sabedoria, direção, e levanta essa pessoa na sua presença. Mas pessoas que não dão desculpa, pessoas que se posicionam, se prontificam, eis-me aqui. Todos são chamados para se assentar na mesa. Todos. E a ceia, meus irmãos, segundo a Bíblia, é a segunda refeição do dia. Finalzinho da tarde, começo da noite. Aleluia, glória a Deus. É uma coisa que esse texto nos ensina. Quem está na mesa precisa permanecer na mesa e não sair. Aleluia, glória a Deus. Nós temos livre arbítrio. A gente pode hoje estar na mesa, junto com o Senhor, ouvindo a sua voz. Só que Ele, que é fiel, que é maravilhoso, nos deu livre arbítrio. Aleluia, glória a Deus. Quem está na mesa pode perder a comunhão com Deus e acabar saindo da mesa. Judas Iscariotes estava na mesa. Judas participava da ceia com o Senhor. Mas Judas decidiu sair da mesa.
Quantos estão na mesa e às vezes fazem escolhas erradas e acabam saindo da mesa, perdendo a comunhão com o Senhor, e vão para o mundo e acabam sofrendo. Se você está na mesa, permaneça na mesa. Aleluia. Porque na mesa do Senhor há alimento para você, há alimento para nós, meus irmãos. Mesa é lugar de comunhão. Glória a Deus. Aleluia. Você pode não ver, mas toda vez que você dobra o teu joelho, fecha os olhos e fala com o Senhor, você está assentado na mesa com o Senhor. Você fala com o Pai te ouve, Ele fala com você. Aleluia. E é um momento de comunhão. Glória a Deus. Os dias atuais são dias desafiadores. Tudo muito corrido, tudo muito rápido. A gente passa o dia, chega à noite, não sabe nem o que fez muitas vezes. Não viu nem um dia passar. E o tempo do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Temos tempo para tanta coisa. Temos tempo para tanta coisa durante o dia. Faz 1001 coisas. Mas o tempo do Senhor, onde que fica? Que é o principal. Vai ser tão rápido, meus irmãos. Vai ser tão rápido que ninguém percebe como que é a nossa partida desse mundo e a entrada na eternidade. Isso não quer dizer no céu, na eternidade, no mundo espiritual. Muitos que partiram estavam na mesa, jantando com a família. Quem sabe deu infarto, ele partiu naquele momento. Muitos estavam numa grande viagem em família, a bordo de um veículo, indo viajar. E veio um carro desgovernado e bateu, a pessoa morreu e entrou na eternidade, naquele momento, muito rápido. Quantos estavam dormindo tranquilamente, já com planos para o outro dia? Amanhã cedo vai ser assim, vai ser assado, vou na padaria comprar o pão, tomar café, vou para o trabalho, aí eu volto, aí eu vou lá. Esse era o plano. Aleluia. Antes de dormir. Aí dormiu, aí uma veiazinha no cérebro estourou. Deu um AVC hemorrágico, vazou sangue no cérebro. E ali mesmo, deitado, morreu. Quem sabe a esposa, o esposo acordou, benzinho, é hora de ir para o trabalho, levanta. E a pessoa não estava mais ali. Aleluia. Espírito de Deus. Meus irmãos, eu luto muito em mim mesmo aqui, para sempre medir as palavras, mas aquilo que o Senhor colocar no meu coração, eu não tenho medo, nada pode impedir de eu falar, porque a palavra do Senhor, meus irmãos, é a única palavra que tem o poder de gerar vida em nós. Ela traz correção, vem com bálsamo e vem para a cura. Estamos em tempos que só queremos ouvir aquilo que nos apraz, que nos alegra, Aleluia. que exalta o nosso ego. Ó, meu Deus, coisa boa, bonita, continua. E as necessidades vão ficando no meio da igreja. O irmão, 20 anos, não se converteu ainda. Está no vício.
O outro irmão não conhece ainda quem que é o Salvador, quem que é Jesus.